Revisão 3 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Introdução. A introdução às revisões provê mensagens importantes, como já vimos, e essa não é uma exceção. Seu tema básico é nossa vigilância ao fazermos as revisões. Ainda mais importante, um ponto enfatizado em quase todas as lições. Esses exercícios não terão relevância se não os praticarmos. A importância que esse conceito tem para Jesus será evidente conforme lermos a introdução. Ele quer que apliquemos esses pensamentos durante o dia todo, especialmente quando nos pegarmos transtornados, o que deveria ser bem frequente se fôssemos realmente vigilantes. Portanto, é essencial praticarmos os pensamentos estabelecidos aqui. A ideia de que o mundo é uma ilusão, por exemplo, é sem significado se não percebermos que, se isso é assim, não existe nada lá fora com o poder de tirar a paz de Deus de nossas mentes. Essas, então, são as ideias que Jesus nos pede para aplicarmos através do dia todo, e nossa prática é a ideia principal dessa introdução. Citação. A nossa próxima revisão começa hoje. Revisaremos 2 das lições recentes a cada dia durante 10 dias sucessivos de prática. Observaremos uma forma especial para esses períodos de prática, e a ti é recomendado com insistência que as sigas o mais fielmente possível. Comentário. Jesus não é um juiz severo, sentado no céu com um caderninho, anotando quantas vezes nos esquecemos de um período de prática. No entanto, ele realmente apela à parte tomadora de decisões das nossas mentes, que seria tentada a escolher o ego em vez do Espírito Santo, o especialismo e o individualismo em vez do aprendizado das lições que iriam desfazê-los e nos levar de volta para casa. Ele nos incita não porque existe algo sacrossanto sobre esses períodos de revisão, mas para nosso bem-estar. Ele nos lembra em declarações como essa que fazer as coisas do nosso jeito nos traz dor, enquanto tendo-o como nosso guia traz liberação da dor. Nós, portanto, vamos nos sentir melhor se reconhecermos que estamos errados e ele está certo, e na realidade, que ele sempre esteve certo. Citação. Compreendemos, é claro, que talvez te seja impossível empreender o que é sugerido aqui, como melhor a cada dia e a cada hora do dia. O aprendizado não ficará prejudicado se perderes um período de prática por ser impossível para ti na hora indicada. Comentário. Jesus não é ingênuo nem severamente exigente. Certamente haverá momentos durante o dia nos quais, quando a hora soar, será impossível passarmos poucos minutos pensando na lição. Se houver um incêndio, pessoas se afogando, um acidente de carro ou qualquer assunto urgente, você vai prestar atenção ao que está acontecendo e não vai necessariamente ficar 5 minutos com os olhos fechados para pensar na lição. Novamente, Jesus não é severo, mas está dizendo, como vamos ver em apenas um momento, para sermos cuidadosos ao distinguirmos entre o que é razoável e o que não é, em termos de perdermos um período de prática. O, entre aspas, não razoável é escolhermos nos esquecer por causa do medo. O ponto é responder à gentileza com a qual Jesus age como nosso professor. Essa não é uma indicação punitiva, pois ele pede apenas que estejamos atentos aos nossos pensamentos de medo,
quando acharmos essas lições ameaçadoras demais para o nosso especialismo. Esse medo frequentemente leva ao esquecimento delas no momento indicado. Lembre-se também da nossa discussão na lição 95. Nosso sucesso nessas lições não repousa em termos um recorde perfeito em nos lembrarmos, mas em sermos perfeitamente atentos sobre nossa tentação de nos sentirmos culpados. Devemos retornar a esse pensamento agora. Citação. Também não é necessário que faças esforços excessivos para certificar-te de que estás acompanhando em termos de números. Rituais não são o nosso objetivo e derrotariam a nossa meta. Comentário. Muitos anos atrás, eu estava trabalhando com uma comunidade de freiras enclausuradas, que, como parte de sua vida religiosa, tinham períodos de oração determinados durante o dia. No entanto, se elas perdessem tinham que fazer suas orações antes de irem para a cama. Uma óbvia confusão entre a forma da oração com seu conteúdo de pensar regularmente em Deus. Encontramos a mesma ideia expressa aqui. Jesus está dizendo que a meta não é que realmente nos lembremos do período de prática, mas que estejamos atentos aos nossos pensamentos e vigilantes contra a necessidade de esquecermos para protegermos o ser egóico, escondendo-nos no estado corporal de ausência de mente. Não é a forma da lembrança que é importante, mas o conteúdo de querer se lembrar. Portanto, Jesus não quer que essas lições sejam ritualizadas. Lembrem-se dos estudantes do curso que tinham relógios especiais que disparavam um alarme na hora inteira e na meia hora. Tentando serem lembrados da lição, eles, na verdade, obstruíram o propósito de treinamento mental do livro de exercícios, de mostrar a eles o quanto eram resistentes às lições, o pré-requisito para desenvolver a motivação para aprender o que as lições iriam ensinar. Citação. Mas o aprendizado será prejudicado se pulares um período de prática por não estares disposto a dedicar a isso o tempo que se pede que dês. Não te enganes a esse respeito. A falta de disponibilidade pode estar cuidadosamente escondida por trás de um disfarce feito de situações que não podes controlar. Comentário. Jesus faz uma distinção entre aquelas situações que realmente estão além do nosso controle e as que não estão. Ele nos pede para sermos vigilantes em relação à nossa resistência a aprendermos ou um curso em milagres e praticarmos estes exercícios. Novamente, ele não está sendo punitivo ou severo, nem controlando nosso esquema de prática. Ajudando-nos a implementar o que ele ensina no texto, Jesus está simplesmente retreinando nossas mentes para pensarem com ele, em vez de com o ego. Como eu já disse, nosso sucesso com o livro de exercícios vem não da prática dos seus exercícios exatamente como estão escritos, mas por aprendermos a perdoar a nós mesmos quando esquecermos. Esse esquecimento é um fragmento sombrio do pensamento original quando escolhemos nos esquecer de Deus. Como o tempo todo aconteceu e ainda está acontecendo dentro de um único instante, nós revivemos esse instante não santo quando escolhemos nos esquecer do amor e da unicidade de Deus, substituindo-os pela nossa existência separada e especial. Citação. A cada dia, a cada hora, a cada minuto e até mesmo a cada segundo, estás te decidindo entre a crucificação e a ressurreição, entre o ego e o Espírito Santo.
O ego é a escolha a favor da culpa. O Espírito Santo, a escolha pela inculpabilidade. Tudo que é teu é o poder de decisão. Tu és culpado ou sem culpa, preso ou livre, feliz ou infeliz. Texto, capítulo 14. Comentário. Nós nos tornamos conscientes do nosso equívoco original por observarmos seu reencenar hoje, nesse exato minuto em que escolhemos o ataque em vez do perdão, a culpa em vez da ausência de culpa. Você, portanto, precisa ver com que rapidez se esquece da lição do dia, compreendendo que esse esquecimento não é porque você tem amnésia, tem Alzheimer ou é extraordinariamente ocupado e importante. A maior parte do tempo, se não em todo ele, você se esquece porque quer. Lembre-se, esse é um curso em motivação. Você quer se esquecer porque se lembrar de Deus significa esquecer-se do seu ego. Jesus pede que você não se sinta culpado quando esquecer, mas que seja honesto quando fizer, dizendo a si mesmo que esqueceu porque estava com medo. Ponto final. Mesmo em uma emergência, as chances são as de que, enquanto você fazia o que era necessário, poderia ter tirado alguns segundos para manter esse pensamento sobre outra forma de olhar para a situação. Jesus, portanto, pede a você que faça a distinção entre o que é razoavelmente objetivo, em termos do seu horário, e o que não é. Citação. Aprende a distinguir as situações pouco favoráveis para a tua prática, daquelas que estabeleces para manter uma camuflagem para a tua falta de disponibilidade. Comentário. Jesus nos suplica para sermos atentos à nossa furtividade. A serpente, por exemplo, o diabo, tem sido citada como a mais sutil das bestas, e o ego, a fonte do diabo projetado, é o arquétipo da sutileza. É importante identificarmos os inteligentes subterfúgios que usamos para tentar escapar da, entre aspas, carga terrível de paz que o Um Curso em Milagres mantém, entre aspas, ameaçadoramente para nós. Citação. Os períodos de prática que perdeste porque não quiseste fazê-los, qualquer que tenha sido a razão, devem ser feitos assim que tiveres mudado a tua mente quanto à tua meta. Comentário. Jesus, mais uma vez, faz uma distinção entre os períodos de práticas que perdemos por causa de circunstâncias além do nosso controle e aqueles dos quais nos esquecemos. Deveríamos fazer os últimos tão rapidamente quanto possível, quando ficarmos conscientes do nosso esquecimento. Em outras palavras, se o exercício pede para se lembrar no intervalo de 1 hora e 15 minutos depois percebemos que esquecemos, nós o fazemos naquele momento. Não que devamos nos torturar com os números para agradar a Jesus, mas em vez disso, para treinarmos nossas mentes a pensarem, abre aspas, eu quero fazer o que é bom para mim, e pensar em Deus e nesses exercícios é o meu melhor interesse. Eles vão ajudar a corrigir todos os pensamentos do ego e acabar com a minha dor. Fecha aspas. Nós, portanto, queremos focalizar novamente nossa atenção para que possamos estar cientes da resistência a nos lembrarmos que está em nossas mentes. Citação. Não terás vontade de cooperar na prática da salvação somente se ela interferir com metas que valorizas mais. Comentário. As metas que valorizamos mais são aquelas que pertencem ao especialismo. Jesus nos pede mais uma vez para sermos claros em relação às pequenas metas que valorizamos contra Deus. Nossos julgamentos,
provam que estamos certos e, portanto, não valorizamos que nos seja dito e então nos seja pedido para aceitarmos que estamos errados. Citação: quando retirares o valor que lhes deste, deixa que os teus períodos de prática substituam as tuas litanias a elas. Elas nada te deram, mas a tua prática pode te oferecer tudo. Assim, aceita o que ela te oferece e fica em paz. Comentário: nós primeiro ficamos cientes das nossas litanias ao ego, os valores associados ao especialismo, e depois levamos esses valores profanos ao valor santo do perdão, a ilusão à verdade. Não podemos substituir o pensamento do dia até que estejamos cientes do que estamos colocando em seu lugar. A ideia, portanto, é ser atento à resistência, os pensamentos, necessidades e valores do nosso ego. A lição, então, simboliza a verdade, à qual levamos a ilusão profana, sem julgamento ou culpa. Nós simplesmente percebemos que não valorizamos mais a ilusão, porque ela não nos faz felizes. Citação: a forma que deves usar para estas revisões é essa. Dedica 5 minutos, 2 vezes por dia, ou mais se preferires, a considerar os pensamentos que são indicados. Lê as ideias e os comentários que estão escritos para o exercício de cada dia. Em seguida, começa a pensar sobre eles, deixando que a tua mente os relacione com as tuas necessidades, os teus problemas aparentes e todas as tuas preocupações. Comentário: essa sentença final é o tema central da introdução, articulado através de toda a revisão. As lições representam a verdade à qual levamos nossas necessidades, preocupações e problemas, e qualquer tempo que dermos à prática será suficiente, se for um tempo que realmente queremos dar. Citação: põe as ideias na tua mente e deixa usá-las como ela escolher. Deposita a tua fé de que ela as usará com sabedoria, pois nas suas decisões terá a ajuda daquele que deu os pensamentos a ti, o Espírito Santo. Em que mais podes confiar, senão no que está na tua mente? Tem fé nessas revisões. O meio que o Espírito Santo usa não falhará. A sabedoria da tua mente virá em teu auxílio. Comentário: essa é a sabedoria das nossas mentes certas, o lar do Espírito Santo, e é expressa primariamente na compreensão de que nunca estamos transtornados pela razão que imaginamos. Livro de Exercício, página 15. Estamos transtornados apenas pela nossa resistência à verdade, não pelas projeções nas pessoas e circunstâncias. Tal compreensão da verdadeira natureza do problema constitui a aplicação prática da sabedoria do Espírito Santo. Citação: dá a direção no início. Em seguida, recosta-te em quietude e com fé, e deixa a tua mente empregar os pensamentos que tu lhe deste, pois eles te foram dados para que ela os use. Comentário: esses pensamentos não foram dados como meditações sobre ideias grandiosas, mas para serem usados quando nos sentimos mais tentados a ficar zangados, ansiosos, culpados ou deprimidos. Como já vimos, o uso apropriado e curativo desses pensamentos é para serem a verdade à qual levamos nossos pensamentos transtornadores e ilusórios. Citação:
Eles te foram dados em perfeita confiança, com perfeita segurança de que farás bom uso deles, com fé perfeita de que verás as suas mensagens e as usarás para ti mesmo. Oferece-as à tua mente com o mesmo crédito, confiança e fé. Ela não falhará. Ela é o meio escolhido pelo Espírito Santo para a tua salvação. Uma vez que ela tem o seu crédito, não há dúvida de que o seu meio tem que merecer o teu também. Comentário. Jesus está nos pedindo para termos fé e confiança no processo. Como estudantes sérios do seu curso, sabemos que existe uma parte da mente que é sã e quer aprender o que ele está ensinando. Esse é o tomador de decisões que aceitou os meios do Espírito Santo e, assim, aprende a diferença entre a dor da ilusão e a alegria da verdade, ambas presentes em nossas mentes. É a mente certa que entende e a mente errada que fica com medo. A primeira tem fé em que vamos aprender e implementar essas lições. A última fará tudo o que estiver em seu poder para impedir tal aprendizado. Jesus, portanto, reflete para nós nossas mentes divididas. A parte que acredita na realidade física e nos seus problemas, a outra parte que reconhece a necessidade de ter um professor diferente. O Espírito Santo está em nossas mentes certas, aonde vamos para ter um modo melhor de olhar para o que nos perturba. Intolerância à dor provê motivação para que o tomador de decisões retire sua fé de onde o ego a colocou, nas mãos daquele que é o único que nos ama, suprindo os meios do perdão que nos traz felicidade e paz. Citação. Enfatizamos os benefícios que terás se dedicares os primeiros 5 minutos do dia às tuas revisões e também lhes deres os últimos 5 minutos de vigília do teu dia. Se isso não for possível, tenta pelo menos dividi-los de tal forma que empreendas uma revisão pela manhã e a outra durante a última hora antes de ires dormir. Comentário. Jesus nos faz saber que podemos não ser capazes de fazer isso tão estritamente quanto ele estabelece aqui, e que está tudo certo se não pudermos. Eu me lembro de, há uns 25 anos, encontrar um ávido espiritualista barbado que decidiu, depois de receber um curso em milagres, que deveria deixar sua profissão, família e se isolar em um lugar remoto. Apenas lá, ele raciocinava, ele poderia praticar e estudar o curso sem ficar sobrecarregado pelas exigências diárias da sua vida em casa e no escritório. Ele, infelizmente, perdeu de vista o ponto central. Um curso em milagres não é destinado a ser feito no deserto, no topo de uma montanha ou em qualquer outro lugar onde você iria se excluir do mundo. Ele, em geral, é destinado a ser feito como parte de sua vida normal. O que ela era antes de você começar o curso deveria ser a mesma agora, pois é aí que você precisa se lembrar de que as distrações mundanas não o prendem, a menos que sua mente escolha que elas o façam. Portanto, lemos as palavras de Jesus dirigindo-se à questão das mudanças externas. Citação. São necessárias mudanças nas mentes dos professores de Deus. É muito improvável que mudanças de atitudes não constituam o primeiro passo no treinamento do recém-formado professor de Deus. Há aqueles que são chamados a mudar sua situação de vida quase que imediatamente, mas esses são geralmente casos especiais. Para a grande maioria, é dado um programa de treinamento de evolução lenta, durante o qual é corrigido o maior número possível de equívocos anteriores. Manual dos Professores, capítulo 9.
Comentário. Se as coisas do mundo o distraem de Deus ou de Jesus, não é por causa do mundo, mas porque você não quer ser lembrado deles ou da sua paz. O programa de treinamento mental do livro de exercícios, mais uma vez, permite que você entre em contato com a resistência que sempre tenta proteger o sistema de pensamento de separação com o ego. É útil ver com que rapidez você tenta culpar circunstâncias externas pela escolha equivocada da sua própria mente. Citação. Os exercícios a serem feitos ao longo do dia são igualmente importantes e talvez até de maior valor. Tens estado inclinado a praticar apenas nos horários indicados e depois seguir o teu caminho para outras coisas sem aplicar a elas o que aprendeste. Comentário. É aí que Jesus diz a você, abre aspas, eu entendo o que você está fazendo, não julgue a si mesmo, e para o seu próprio bem, pare de excluir a mim e a minha mensagem, porque continuar a fazer isso não vai torná-lo feliz. Fecha aspas. Você não tem que fingir que é um estudante constante de um curso em milagres, porque faz as lições fielmente. Ser fiel não significa cumprir a obrigação a cada meia hora e a cada hora, mas aplicar o pensamento diário sempre que você for tentado a ficar transtornado. Se você for realmente vigilante, vai se pegar ficando transtornado a cada minuto, pois sempre existe algo que você acredita que está se intrometendo na sua paz. Quando deixar de aplicar o pensamento ao seu transtorno, você perdoa a si mesmo mais uma vez por ter escolhido o ego em vez do amor de Deus. Isso constitui a aplicação fiel das lições e o significado do perdão. Citação. Como resultado, os reforços que ganhaste foram poucos e não deram ao teu aprendizado uma chance justa para provar o quanto é grande o seu potencial de dádivas para ti. Eis aqui uma outra chance para fazeres bom uso dele. Comentário. O grande potencial do nosso aprendizado repousa na habilidade de aplicarmos as lições. As dádivas que elas oferecem repousam nisso, não na beleza da linguagem ou na santidade do pensamento. É sua aplicação diária, em todos os dias, que nos permite cumprir o maravilhoso potencial que elas nos oferecem. Citação. Nessas revisões, enfatizamos a necessidade de não deixares que o teu aprendizado seja em vão entre os teus períodos de prática mais prolongados. Tenta dar às tuas 2 ideias diárias uma revisão breve, mas séria a cada hora. Usa uma delas exatamente na hora e a outra meia hora mais tarde. Não é preciso dar mais do que apenas um momento a cada uma. Repete-a e deixe a tua mente descansar por pouco tempo em silêncio e em paz. Comentário. Deveria ser óbvio, agora, o quanto Jesus quer que apliquemos essas ideias, dia a dia, hora a hora, momento a momento. Apenas através dessa diligência e atenção, o propósito de treinamento mental para esses exercícios será alcançado. Citação. Em seguida, volta-te para as outras coisas, mas tenta conservar o pensamento contigo e deixa-o servir também para ajudar-te a manter a tua paz ao longo do dia. Comentário. Nós passamos um tempo quieto na hora e na meia hora, mas nesse interim deveremos não esquecer o pensamento. Conforme continuamos nosso dia, ocupados com as múltiplas coisas que requerem nossa atenção, mantemos o pensamento de correção em nossas mentes tanto quanto possível.
isso é alcançado por trazermos as experiências desagradáveis a Jesus, não por silenciá-las. Nós percebemos que a experiência desagradável não tem nada a ver com o externo, mas com a escolha de nossa mente de temer Jesus e empurrá-lo para longe mais uma vez. O pensamento para o dia, então, se torna um símbolo da sua presença, sabedoria e amor para nós. Nós trazemos nossa inquietude àquele amor, lembrando, abre aspas, eu não estou transtornado por causa de algo que alguém disse ou fez, mas porque estou com medo da proximidade de Jesus. Fecha aspas. É assim que as lições reforçam o nosso aprendizado, acelerando-nos ao longo do caminho para o nosso destino final. Citação: se ficares perturbado, pensa nele novamente. Esses períodos de prática são planejados para ajudar-te a formar o hábito de aplicar o que aprendes a cada dia a tudo o que fazes. Não repitas o pensamento para deixá-lo de lado. A sua utilidade é sem limites para ti, e ele se destina a servir-te de todas as maneiras, em todos os momentos e lugares, e sempre que precisares de qualquer tipo de ajuda. Portanto, tenta levá-lo contigo durante as tuas atividades do dia, fazendo com que ele seja santo, digno do Filho de Deus, aceitável para Deus e para o teu ser. Comentário: esse é um parágrafo importante. A linguagem é simples, mas Jesus nos diz, em termos nada incertos, o quanto essas lições são essenciais, desde que as pratiquemos e apliquemos. Ele nos disse antes que o livro de exercícios é um treinamento de 1 ano. A esperança é que no final do ano iríamos ter entendido a importância de nos lembrarmos dos pensamentos do Um Curso em Milagres durante o dia todo, usando-os como símbolos da verdade à qual levamos as ilusões dos nossos transtornos. Para reiterar, compreender a metafísica do Um Curso em Milagres não significa nada se ainda nos percebermos culpados, zangados, deprimidos e isolados. A importância da metafísica repousa somente em nos ajudar a entender que o mundo é realmente ilusório e que nós fizemos tudo, incluindo nosso transtorno, para manter o especialismo intacto e o amor de Deus distante. Portanto, temos que praticar de novo e de novo para voltarmos à parte tomadora de decisões das nossas mentes, onde nós escolhemos contra a verdade de Jesus por escolhermos a ilusão do ego. Só então poderemos corrigir nossa escolha pelo medo. Citação: as tarefas para a revisão de cada dia serão concluídas com uma reafirmação do pensamento a ser usado a cada hora, e também daquele a ser aplicado na meia hora seguinte. Não os esqueças. Essa segunda chance para cada uma dessas ideias trará enormes avanços e sairemos dessas revisões com benefícios de aprendizado tão grandes que continuaremos em terreno mais sólido, com passos mais firmes e com a fé mais forte. Comentário: o apelo final de Jesus, então, é para que nós usemos essas lições e não nos esqueçamos dela, e quando nos esquecermos, perdoemos a nós mesmos. Ele encerra com esse pequeno quarteto. Citação: não esqueças quão pouco tens aprendido. Não esqueças o quanto podes aprender agora. Nosso aprendizado não tem nada a ver com mestria intelectual de um sistema de pensamento. Como estudantes de Um Curso em Milagres, certamente precisamos entender o ensinamento do texto. No entanto, entender sem aplicar é sem significado. Por isso, um texto
e um livro de exercícios. Praticar as lições, estarmos vigilantes contra a nossa resistência à verdade, vai nos ajudar muito. Notem também o apelo para a nossa humildade, por sermos lembrados do quão pouco aprendemos. Reconhecer que ainda temos muito a aprender nos deixa abertos ao aprendizado, o que é uma reminiscência de uma declaração de certa forma similar no 4º estágio do desenvolvimento da confiança no Manual para Professores. Abre aspas. Ele, o professor de Deus, ainda não chegou tão longe quanto imagina. Fecha aspas. Manual dos Professores, página 4. Pois ainda restam os estágios 5 e 6. Citação. Não esqueças que o teu Pai precisa de ti ao revisares estes pensamentos que ele te deu. Comentário. A, entre aspas, necessidade de Deus, é claro, é metafórica. Estaríamos em sérios problemas se Deus precisasse de nós. Quando Jesus fala das necessidades do nosso Pai, ele está refletindo a nossa necessidade de aceitarmos a expiação e nos lembrarmos de que já somos completos como a vontade de Deus. Ele, portanto, nos pede para pensarmos na nossa meta enquanto praticamos. Lembrar de que queremos ser curados porque queremos despertar do sonho de dor é o que nos motiva a praticar, praticar e praticar. Todos os professores desejam que seus estudantes aprendam, e Jesus não é exceção. Ele não pode nos ajudar sem que queiramos ser ajudados.